Pronto. Você pôs já. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. E aí galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para começar a nossa live da Rede Nova Geração dessa semana. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, porque o restante do pessoal deve estar chegando, beleza? 7h30 em ponto. Na verdade a gente não vai aguardar não. A gente tem só 1 hora, então não podemos aguardar muito. O tema de hoje é: crer no Evangelho implica viver de um modo outrocêntrico, beleza? Então, para isso, estamos aqui eu, Everton, que faço parte da liderança da Rede Nova Geração, aqui da Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, e o convidado especial de hoje, né, é o nosso querido irmão Mário, que está aqui comigo. Ele pediu para eu apresentar ele, mas eu não vou, porque eu não gosto. Então, Mário, fica à vontade, pode se apresentar, diga quem é você e a que você veio hoje. Bom, eu sou seminarista da igreja, sou membro da Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, tenho 30 anos, minha esposa está grávida de quase 2 meses, essa é a última notícia, vou ser pai agora, agregar isso, sou cristão há 15 anos, não nasci numa família cristã, então tudo que eu vou falar aqui tem a ver com alguém que está errando e aprendendo e muitas vezes procurando maneiras de ser menos autocentrado e aprender a servir os outros. E o que nós vamos aprender aqui hoje, em resumo, pensar junto, é: crer no Evangelho implica necessariamente em viver uma vida útil aos outros. Crer no Evangelho implica em viver uma vida útil aos outros. Isso aí, pessoal. Muito legal. A galera tá começando a entrar aqui, tá? Nós temos aí até agora 3 pessoas, provavelmente minha esposa, a esposa do Mário, mais alguém. A mãe. Minha mãe. Mas, bom, vamos dar um salve pra galera que tá chegando. Deixa eu ver. Olha, Thaisa Rosa, é minha esposa, quem não sabe. Lala Messia, Larissa. Oi, Larissa. Lá, chegou aqui o O Camilo. Esses apelidos de Instagram não sei quem que é, tá, gente? Mas... é o Camilo. Camilo que foi no acampamento. Ele é o Camilo. Ah, verdade. Oi, o Camilo. Deixa eu ver. Aí a galera tá entrando. Silas, meu cunhado. A Fer. Olha, a galera tá em peso. Salve, salve, galera. Fer, aproveita que você tá aqui. Pra quem não sabe, a Fer é especialista em Instagram da rede. Eu não sou. Fer, como que faz pra gente colocar o comentário aí? E para ficar aparecendo, para ficar fixado, né? Explica aí pra gente, Fer, nos comentários, se o Mário não souber. Eu não sei. Oi, Sofia, tudo bem? Por enquanto, sua família. Camilo. Peraí, Mário, tem que fazer uns esquemas aqui para poder... deixar esquematizado. Isso, para poder ficar escrito. Vamos deixar lá esquematizado então. Vamos lá, já temos 10 pessoas e a galera tá chegando. Sofia mandou e Mandou aqui. Thaís Afonzar, mãe do Augusto, esposa do... Não, é irmão Fernanda Augusto. Fonzer. Vixe, Fernanda. É Fonzar, eu disse só o Fonzar. Fernanda, mãe da Thaís, avó do Augusto. Oi, Fernanda. Sogra do Niltinho. Vovó Fernanda. Mário tá mais magro. Obrigado, são seus olhos. Agora eu vou até sentar direito. Abraço aí, gente. Vamos lá, Fer, tô esperando sua resposta. Como que faz aqui pra fixar o trem? Deixa eu ver. É que eu tô no meu Instagram. Escreve o tema e aperta e segura em cima do comentário. Vixe, misericórdia, não entendi como que faz isso aí, não. Escreve o tema aí. Peraí. Isso. Vai lá. Júlio, acho que vai ter que escrever ali. Ariel Couto. Como é que eu vou E escrever? aí, Ariel? Como é que é? Escreve. Isso, escreve, segura. Mas beleza, se conseguir, amém. Não vou conseguir Acho que não vai digitar dar, assim não. do lado. Não. Tem jeito. Então beleza, acho que aí a gente já pode começar, né? A galera já tá entrando.
Então beleza, ó gente, como a gente estava falando, essa é a nossa live dessa semana. O tema é crer no Evangelho implica viver de modo outrocêntrico. Nós estamos aqui, eu, Everton, que eu apresentei, o Mário também já se apresentou. Agora eu vou fazer uma oração para a gente começar e depois a palavra está com o nosso querido Mário. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos aqui como sua igreja, ainda que à distância, Pai, para meditarmos um pouco sobre a Tua Palavra, para entender um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor abençoe este momento, que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe o Mário, Senhor, que ele possa falar tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém, Mário. A palavra está com você. Beleza? Bom, eu gostaria de indicar que você pegue a sua Bíblia, porque vai ser difícil você abrir ela do celular assistindo. Se você puder, pegue a sua Bíblia aí, abre em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro, a gente está estudando 1 Pedro aqui na igreja. Não estudamos o 4,10 ainda, então você vai ter uma prévia e nós vamos pensar um pouco sobre o que está lá. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, o tema, que nós colocamos é que o Evangelho tem implicações. Então, se você é crente, se você é evangélico, se você se denomina cristão, o Evangelho tem implicações para a sua vida, para mim, para todos nós. Inclusive, essas implicações são pensar no Evangelho. Pensar o que é o Evangelho. Porque se é o Evangelho que implica, logo, eu preciso saber o que é o Evangelho. Eu te pergunto, o que é o Evangelho? Você já parou para pensar sobre isso? Você se diz evangélico, mas o que é o Evangelho? O que é essa verdade que a gente costuma dizer? O Evangelho tem pelo menos 4 partes que nós podemos dividir, que é a criação. Nós cremos que é um Deus poderoso, eterno, que criou tudo. Nós temos a queda, Ele criou o bom, mas o pecado, primeiro pai e mãe que nós tivemos, Adão e Eva, eles pecaram e colocaram o mundo em trevas. Nós temos a redenção, que é o propósito desse Deus que criou tudo, de resgatar pessoas, de redimir a sua criação. E nós temos uma promessa de que Ele vai voltar. O ápice da redenção é Jesus Cristo. Há 2000 e poucos anos atrás, Ele veio, viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou. E Ele diz que vai voltar. Logo, nós precisamos pensar, o que você tem a ver com isso? Qual que é a sua resposta? Se você, de fato, foi salvo, se arrependeu dos seus pecados, se você começou a amar Jesus, se você se comprometeu a obedecer Jesus, então eu te digo que necessariamente, se você se comprometeu com Jesus, você tem que obedecê-lo. E uma das ordens do Evangelho, uma das coisas obrigatórias, uma das implicações, é o que eu chamo de uma vida útil aos outros. Uma vida que serve, uma vida outrocêntrica, como está no nosso título. Então isso é obrigatório. Se você faz parte da família de Deus, você deve viver de uma forma que a sua vida imita, em inúmeras áreas, de formas diferentes, aquilo que o seu Salvador fez. Diante disso, nosso texto de 1 Pedro 4,10 diz: sirvam uns aos outros. Você vê que não é uma pergunta, é uma afirmação. Então isso é uma palavra imperativa, é uma ordem. Pedro, inspirado por Deus, diz: você tem que servir. A questão é como você serve, cada um conforme o dom que recebeu. Agora, quando nós pensamos naquilo que nós éramos antes de sermos cristãos, o que a Bíblia diz sobre isso? Em Efésios 4,17 diz assim: não vivam mais, e começa introduzindo alguns assuntos, e depois, para o meio do versículo diz, Efésios 4,17, na inutilidade dos pensamentos que vocês tinham. Ou seja, nós éramos inúteis aos olhos de Deus. Nós éramos inúteis. Assim como tem aquela música antiga do Traje a Rigor, a gente somos inútil
Isso era o que nós éramos de fato. E se você não é dessa geração, você pode pesquisar se você não é dessa época. Você é dessa época? Não. É sim. Ah, mas você nunca ouviu, mas é dessa época sim. Você não é muito mais novo que eu. E você é um inútil para ser instrumento de Deus na vida dos outros, antes de você ser convertido. Agora Deus te torna útil, Deus te torna usado para isso. Então depois que Deus nos salva e nós nos tornamos úteis, a gente pode servir as pessoas, a gente pode fazer o bem para elas, a gente pode abençoar elas. Como que a gente abençoa essas pessoas? Intencionalmente. A gente decide, nós cristãos, cada dia, cada oportunidade, sermos úteis para que outras pessoas sejam abençoadas. Conheçam a Deus e o obedeçam, simplificando. Isso é abençoar as pessoas. E isso se manifesta de muitas formas, como nós vamos ver. E o que é esse servir? O que é esse servir? Ora, é todo tipo de coisa que você pode fazer. É o contrário de ser inútil. Servir é todo tipo de coisa que você pode fazer para o bem das pessoas. E, via de regra, na Bíblia nós temos dois tipos, duas naturezas de dom. Tem alguns dons que são dons de falar, vamos chamar assim, dons de falar. Tem a ver com pregar, ensinar, aconselhar os outros, cantar, essas coisas que geralmente aparecem. E nós temos os dons de servir, dons de servir. Então, servir comida, cuidar dos doentes, visitar aqueles que precisam, levar suprimento, sabe, o que quer que a pessoa precisa, contribuir financeiramente. Eles têm jeitos diferentes. Às vezes quem serve não fala, e às vezes quem fala não necessariamente tem o dom de serviço. E está todo mundo dentro da igreja aí com essas misturas, tem essas duas naturezas de dom. E é importante que a gente saiba, você não pode, se você quiser servir, espiritualizar demais os seus dons. Como se fosse algo que um anjo do céu vai vir e vai falar: ei, você fulano, você jovem, adolescente, universitário, está ingressando no mercado de trabalho, sirva. Via de regra não vai acontecer isso. Aconteceu isso com você alguma vez? Não aconteceu comigo, mas a gente está aqui servindo. Então, o serviço está ligado muito com aquilo que você efetivamente faz, com enxergar e querer fazer, se comprometer com algo. Então, é uma prática, assim como andar. Você não lembra como começou a andar, porque faz muito tempo. Mas hoje você anda naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Então, servir é parecido com isso. E um terceiro ponto aqui, para encerrar essa fala inicial, é de acordo com o dom que você recebeu. E aí eu te digo, o antecipo. Ah, dom, o que é? Meu Deus, nunca ouvi, eu já ouvi muita coisa. Dom significa um presente que Deus te deu. Quando você é salvo, é como se viesse uma marquinha em você. Aquilo ali é uma característica que Deus te deu. Ele imprime isso no seu coração. E esse dom é de uma natureza espiritual, é uma capacidade de fazer algo. É uma capacidade de pôr a mão na massa, obedecendo a Deus e por amor a Deus e às pessoas. É uma disposição de fazer. E esse dom, ele tem um objetivo: ser útil aos outros. Não é necessariamente para ser útil para você em primeiro lugar, mas é ser útil aos outros. Como que eu me torno útil aos outros? Para que eles conheçam Jesus, se não conhecem, e para que eles cresçam em obedecer Jesus e em amar Jesus, se já o conhecem. Ser útil, na minha linguagem de hoje, é isso. Deus te chama para ser útil, para que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas obedeçam e amem Jesus. E dentro disso, é legal que a Bíblia fala um pouco. E se você quiser anotar aí, e depois, se você quiser perguntar, nós temos 5, pelo menos, listas de dom no Novo Testamento que eu anotei aqui, Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios 12, do versículo 7 a 11.
Depois 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, Efésios 4:10 e 1 Pedro 4:11. Então tem 5 listas aí, né? 5 listas que falam sobre dons. Nós da Nova Aliança não cremos que essas listas são exaustivas e são únicas, que a coisa está fechada. Nós cremos que o Espírito Santo capacita a igreja, assim como existem necessidades da igreja. A minha necessidade, a sua, nossa como igreja hoje, é uma. A igreja de 500 anos atrás era outra. Os recursos que eles tinham eram outros. E a igreja dessa época de Paulo aqui, e de Pedro, né, que escreveu esse versículo, era outra realidade. Então, nós cremos que o Espírito Santo continua servindo a igreja, continua usando pessoas para que, de várias formas, de todo tipo, assim como existem pessoas, existam oportunidades e maneiras, manifestações de serviço. Ou seja, todo mundo trabalha. Não existe dom no Antigo Testamento? Perguntaram aí. Eita. Uma pergunta boa é: não existe dom no Antigo Testamento? Não chamado dessa forma. O Novo Testamento é característico com esse termo dom, porque é uma palavra que vem do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, não nesse sentido. Mas o que nós tínhamos era uma ação do Espírito Santo que vinha e capacitava pessoas. E hoje a gente tem no Novo Testamento o resumo disso: dom. Então, existiam sim. E você pode lembrar do próprio Sansão, legal, né? Sansão, fortão, pá, cabeludo, que mata um leão e lá fala que o Espírito de Deus tomou ele. Nós temos outros momentos que fala, fulano de tal falou da parte de Deus, um negócio que, nossa, todo mundo foi impactado por aquilo. O termo que está lá não é fulano teve um dom, mas é o que a gente chamaria no Novo Testamento de dom, uma capacidade para fazer alguma coisa em obediência a Deus. E só para deixar claro, conforme o dom que recebeu. Ou seja, a notícia boa para você aí, talvez está angustiado, pensando, meu Deus, eu não faço nada, nunca fiz nada tão legal como a Bíblia, eu não canto, não prego, não dou aula, o que eu vou fazer na igreja? Calma, tá tudo bem, fica tranquilo. Deus não vai te cobrar daquilo que Ele não te deu. Deus não vai te cobrar daquilo que Ele não te deu. Ele vai te cobrar daquilo que Ele te deu. Mas Ele não deu todos os dons para nenhum de nós. Então Ele deu no mínimo um dom para você. Ele vai te cobrar de acordo com esse 1, 2, 3, 4, seja lá quantos forem, que Ele te deu. Então fica tranquilo em relação a isso. Você não precisa se preocupar com base num padrão ideal, inalcançável, que é o que às vezes as pessoas pensam quando a gente fala de dom, né? Vou ter que ser pastor, vou ser missionário. Não, Deus te chamou para alguma coisa e talvez não tenha um nome que encaixa necessariamente nisso. E você vai ter que gastar um tempinho pensando sobre isso para dar um nome para esse negócio. Então, lembre disso, esse padrão ideal de um dia eu vou viver 24 horas por dia respirando sobre Deus e vivendo na igreja e falando. Ninguém vive desse jeito. Você precisa descobrir o seu dom e você precisa servir de acordo com ele e com alegria, com tranquilidade. Não é um negócio absurdo, mas é uma capacidade que Deus te deu. Você vai desenvolver isso que Deus já te deu. Ele já te deu. E Ele pode dar mais conforme Ele queira e você vai continuar desenvolvendo isso. Beleza? Até aqui é a parte introdutória. Beleza. Tá certo, Mário. Obrigado aí pela introdução. E agora vamos começar a segunda etapa aqui da nossa live, que é o bate-papo mesmo, né? Estamos chamando de entrevista, né? Então lá é o nosso entrevistado, eu sou o entrevistador. E Mário, então pra gente começar, né? Depois de tudo que você falou, vamos só alinhar aqui sobre o que a gente está falando, né? O tema da nossa live hoje é crer no Evangelho implica viver de um modo outrocêntrico, né? Você consegue explicar para a gente, então, o que seria viver de modo outrocêntrico e o que isso tem a ver com 1 Pedro 4 e 10? Então, beleza. Viver de modo outrocêntrico é aquilo que eu chamo, né, simplificando, de viver um modo útil aos outros. Onde você não vive só para você, onde você não gasta tempo só pensando em você,
mas onde você olha para o outro e vive a sua vida olhando para o outro, não para o próprio umbigo. E por causa disso, você olha, você se importa e você faz alguma coisa pelo outro. Entendi. E aí 1 Pedro 4,10 diz a sua ordem, se você é cristão você tem que servir, mas ele diz como você tem que fazer isso. Então é conforme o dom que você recebeu, você não precisa fazer tudo, beleza? Como alguém que precisa administrar bem esse múltiplo mundo de recursos e capacidades que Deus te deu, nessa multiforme graça. Então eu usei o termo útil aqui aos outros para ficar uma linguagem mais prática para a gente. Deus te chama a ser útil. Como? Do jeito que Ele te capacita a ser. E isso nos obriga, né? Quando Deus me chama, Ele me obriga a parar de olhar só para mim e começar a olhar para os outros. E não só olhar, mas pensar, sentir e fazer algo para que aquela pessoa conheça Jesus ou amadureça na sua fé, amadureça nesse conhecer Jesus aí. Entendi, legal. Então viver de modo outrocêntrico, a gente poderia até fazer um paralelo como sendo o contrário de viver de modo autocêntrico, centrado em mim mesmo, né? Autocentrado, sim. Exatamente. Legal. Olha, eu quero ler um versículo aqui que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir também. Filipenses 2, 3 e 4. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista Atualizada, e Paulo fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o nosso tema? E qual que você acha que é a relação desses versículos com 2 Pedro 4 e 10? Eu acho que Filipenses, ele, inclusive alguns teólogos eu acredito também, era uma canção da igreja primitiva, né? Que fazia eles, não nos fazia porque a gente não estava lá, que fazia a igreja olhar para Jesus e relembrar. E aí, antes de entrar nessa canção, que vai falar da humildade, da entrega de Jesus, Paulo ele prepara o clima. Então esse é um versículo daquele que estabelece a nossa maneira de viver antes de pôr a mão na massa em si. Então ele fala, não faz por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. E na boa, a gente sabe que isso é difícil. Se alguém posta uma foto, você posta uma parecida, dele tem mais like, você... nossa. Se são seus amigos ainda que não viram, ou se alguém ganha mais fazendo o mesmo trabalho que você, ou se o trabalho é parecido e o outro tira mais nota, ganha elogio, a gente tem essa dificuldade por causa da nossa natureza pecaminosa. A gente quer estar em primeiro lugar. Só que Paulo diz aqui de uma nova natureza que Deus está te dando. Ele não só deu o dom para mim, para você. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova vida. E de acordo com essa nova natureza, Deus está trabalhando em mim para que eu considere os outros superiores. Então eu não acho que todo mundo é inferior. Se eu acho que todo mundo é inferior, o que vai acontecer? Eu vou querer ser servido. Quando eu considero os outros como superiores e como dignos de cuidado, eu vou querer servir eles. Eu vou me sentir movido para servir eles. Então é um sentimento, é uma postura, é uma mentalidade. E Paulo ainda diz, não cuide somente dos seus interesses, não vive só a sua vida. Quando Jesus entra na sua vida, Ele te tira do seu mundinho, Ele abre o negócio e fala, vem cá, eu vou te colocar na família de Deus, que é como nós da Nova Aliança falamos, né? Nós queremos ser uma igreja bíblica, vivendo e comunicando de modo relevante e contagiante a realidade, ou seja, uma realidade de ser em Cristo família de Deus. Então eu creio que Filipenses 2 dá essa base de como o nosso coração e a nossa mente tem que estar, né? Considerando os outros superiores e lembrando que não é só a minha vida que é importante. Eu tenho que me preocupar com a vida dos outros. Isso tem que mexer no meu bolso, no meu tempo, na maneira que eu organizo minha família.
Porque se a minha vida é totalmente focada em mim, e se eu só busco fazer coisas que trazem benefício para mim, eu não tenho nada parecido com Jesus. E se eu não tenho nada parecido com Jesus, como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Com certeza. Então, fica meio fora. Eu acho interessante aqui, até no versículo 3, né, de Filipenses 2, que ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, né? Então, quando eu leio isso daqui, isso me leva a pensar em pessoas que às vezes até fazem coisas corretas, né? Até servem, por exemplo, né? Aqui dentro do nosso contexto, mas às vezes elas não servem por motivos corretos, né? Ela está fazendo aquilo não por humildade, não por considerar os outros superiores a ela mesma, mas ela está fazendo aquilo por partidarismo, né? Ou por vanglória, né? Para se gloriar, para aparecer, para mostrar para as outras pessoas como ela é humilde, né? E se orgulhar daquilo, quando na verdade ela não é humilde, né? Então, eu acho que aqui fica até um chamado para a gente entender que a questão não é só servir, mas é servir pelo motivo correto, né? Pelos motivos corretos. Guiados pelo Espírito Santo, por humildade. E não servir, às vezes, por vaidade, como ele fala aqui, ou às vezes até simplesmente porque a gente acha que é uma obrigação, ou porque todo mundo serve, né? Mas a gente precisa entender que isso é uma obrigação nossa, porque nós somos cristãos, e ao nos definirmos como cristãos, estamos nos comprometendo a obedecer a Deus, né? Isso é um mandamento também. Então a questão é servir, mas também pelos motivos corretos, né? Com a mente certa, com o coração no lugar certo. Legal. E assim, você falou bastante que servir é um mandamento, né? A gente poderia dizer que o serviço faz parte da vida do cristão, né? Sim. Inseparável. É inseparável, exatamente. Mas e se eu simplesmente não servir? Não quero servir. Se eu não servir, não vou servir. O que acontece exatamente? Vai cair um raio na minha cabeça? Estatisticamente falando, quedas de raio na cabeça é algo bem raro. Mas pode acontecer muita coisa aí. Então, eu vou excluir aqui uma realidade legítima. O que é uma realidade legítima para não servir? Eu estou numa cama, deitado, e tá difícil de eu desenvolver muitas coisas. Eu vou ter que pensar como que eu vou fazer. Eu tô doente, eu tô sem teto, sabe? Não tem jeito. Outras situações, né, que são legítimas pra gente pensar, né? Eu tô trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, tenho que cuidar da minha esposa, enfim, tenho responsabilidades na minha própria família, e nesse período a coisa tá drenando tudo. Eu não consigo fazer mais. E existem períodos da vida em que isso acontece. Então, também, esse caso, a pessoa está fora. Existem momentos que você está emocionalmente instável. Você não dá conta. Você não está bem. Você precisa ser cuidado. Sim. É difícil de você servir, estando emocionalmente instável ou com problemas sérios de relacionamento que você está tratando e está drenando tudo de você, enfim. Ou se você é um novo na fé, você não sabe nada de Bíblia, você não sabe como as coisas funcionam, você está conhecendo Jesus agora, então não é a hora de você meter a mão na massa e, né, se comprometer com tudo. Então, tirando esses casos, o que acontece se você não servir? Eu acredito que quem não quer servir tem um problema. E eu estou tirando esses casos que eu já falei. Existem pelo menos 3 possibilidades se você não quer servir. Você de fato não está nem aí, você não quer fazer nada. Não é não quero servir o que o outro falou, eu não quero nada, não quero saber. Primeiro, você não é salvo. Se você não quer servir, uma das possibilidades é que você não é salvo. Você não foi transformado, você não deixou de ser um egoísta que só olha para o próprio umbigo, que quer que os outros te sirvam. Você não teve um coração mudado. A primeira possibilidade que você precisa pensar é essa. Talvez você não é salvo. Você é evangélico, você é membro de igreja, você curte estar no meio dos crentes, mas pode ser que você não seja salvo. E aí você é o contrário de outrocêntrico. Você é autocentrado. Você quer que os outros te sirvam, mas você não faz nada. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Você não sabe como e onde servir. Você não faz ideia do que fazer. Você tem uma ordem, tem o que servir, mas você não tem nenhuma noção de nada. Te falta instrução e direcionamento. Então é um motivo legítimo.
pessoas novas na fé, ou que já estão caminhando há um tempo, que estão chegando na igreja agora, enfim. Aí é legítimo você não querer, porque você está se protegendo, porque você não quer fazer nada errado também. Um outro lado é esse período, né? Que você está bem complicado. E se você entende que tem algum pecado para tratar na sua vida, você fala assim, não, eu vou dar um tempo porque eu entendo que tem alguma área do meu caráter que tá zoada, meu relacionamento, sei lá, meu namoro tá complicado, e deixando bem claro o que nós pensamos aqui, né? Sei lá, você tá vendo pornografia, transando com a sua namorada, colando, roubando o seu trabalho, dando exemplos aqui, que todo mundo é tentado. Então você está em pecado. E isso que está te impedindo de servir, é isso. É o próprio Espírito Santo falando, peraí, vamos tratar, vamos pôr ordem na casa, porque nós somos como instrumentos. E Deus não quer usar um instrumento sujo ou todo capengando. Então você dá aquela freada, deixa eu ver como é que a coisa tá. Então você não vai querer servir. Só que o que acontece, tirando esses casos aí que eu falei? Se você não servir, você não vai dar evidência que ama Deus. Sim. E você não vai ficar em paz. Porque se você parar para pensar no final, você vai falar, nossa, mas será que eu sou cristão mesmo? E se você não tiver essa certeza, você não vai viver em paz. Sua vida vai se tornar miserável, vai se tornar uma vida infeliz. Então, esse é um ponto, né? Se você não servir nunca nada. E a gente tem João 15, 10 e 11, João 15, 10 e 11, que diz assim, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Assim sua alegria transbordará. Então você quer alegria, você quer ser feliz? Você tem que obedecer a Deus. E Deus manda você servir. Se você está não servindo, você está indo na contramão. É como se o Espírito Santo, Jesus, estivesse empurrando para frente e você voltando para trás. E você fica nessa luta. Você não vai conseguir viver em paz. Porém, tem mais coisas aí que a gente pode pensar. Essa é uma boa pergunta. Você vai desperdiçar essa vida alegre que você pode ter em Jesus e você vai trazer para você, se você é filho de Deus e é salvo mesmo, algo que é desagradável e é sempre constante na nossa vida. E esse algo está em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Ou seja, se você é um cristão de verdade e você não quer servir, Deus vai te corrigir, Deus vai te disciplinar. E é doloroso, a própria Bíblia deixa claro. Ele vai te pôr no eixo, ele não vai deixar você viver do jeito que quer. Então, o que acontece se eu não servir? Deus vai fazer com que a minha vida se torne tudo aquilo que não é o que Ele propõe no Evangelho. E Ele vai me colocar de joelho para que aí sim eu entenda que eu tenho que viver do jeito que Ele quer e não do jeito que eu quero. Ele vai me disciplinar. Amém. A gente pode dizer então que o cristão, o verdadeiro cristão, que não está servindo, ele está pecando? Que não está servindo de forma, assim, que não seja por um motivo legítimo, né? Legítimo? Está pecando. Se a pessoa está saudável, com tempo, bem, e não está servindo, ela está pecando. Está pecando em dois sentidos. Está desobedecendo a Deus. Deus mandou você servir. 1 Pedro 4,10 não está uma pergunta, está uma afirmação. E um monte de outros lugares da Bíblia. Então você está pecando contra Deus e você está pecando contra o próximo, contra aquele seu irmão. Por quê? Porque você tem responsabilidade com ele. Você tem que servir para que outra pessoa cresça.
É isso que Deus faz. Então é como se você estivesse dizendo: dane-se, não quero servir para que ninguém cresça, e dane-se, não quero obedecer a Deus. Se você fizer isso com o seu chefe no seu trabalho, ou com o seu professor, ou com o chefe do seu estágio, enfim, vai ter resultado. Com Deus não seria diferente, porque Deus não é bobo. Então, vai ter algum tipo de disciplina aí, e você está em pecado. Se arrependa, como qualquer outro pecado, e busque meios de mudar essa postura. Não é o maior pecado, nem o único pecado, mas não servir é um pecado. Amém. E assim, existem alguns mandamentos de Deus, algumas coisas que fazem parte da vida cristã que o mundo não concorda, que as pessoas que não são cristãs não concordam, enfim, sabe, uma série de questões. Mas, por exemplo, a princípio, na minha concepção, eu acho que o servir as outras pessoas é algo que até a sociedade, né, que não é cristã, ela também vê como uma coisa boa, né, a princípio, né, não é como outras questões do Evangelho que a sociedade condena, né? O serviço, se eu me proponho a servir outras pessoas, né, a sociedade vê isso como algo bom também. Mas será que a gente consegue fazer um paralelo entre a questão de serviço na sociedade não cristã e a questão do serviço dentro do contexto da igreja? Quais são as diferenças? O que você entende sobre essa questão? Bom, perguntar se aqui a gente está saindo da... essa daí estava fora. A gente está saindo de uma perspectiva bíblica clara e a gente está entrando numa aplicação. O mundo valoriza que nós sirvamos desde que estejamos de boca fechada. Valoriza pessoas que limpem rua, valoriza pessoas que cuidem de pessoas que ninguém quer cuidar. Você tem uma ONG, por exemplo. Uma ONG, todo mundo valoriza uma ONG. Tipo, beleza, vamos combater as queimadas. Aí os crentes vão lá, põem uma camisetinha, montam uma ONG, um slogan, cuidando do mundo. Desde que você cale a boca. O mundo vai te odiar a partir do momento que você fala: eu faço isso por causa de Jesus. Esse é o ponto, essa é a diferença. Quando alguém diz: eu luto, eu me esforço, eu dou, eu contribuo por uma causa política, para ajudar os menos favorecidos, ok. Quando você abrir a boca e falar porque eu amo a Jesus, aí já é um religioso e tal, já não pode se envolver. Então a diferença é que o serviço cristão ele é claramente motivado por Jesus. A gente fala: eu faço isso por amor a Jesus. Eu estou aqui sábado à noite, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. O Everton também. A Júlia, minha esposa, está aqui também. Servindo para abençoar vocês. Se eu estivesse fazendo isso para coletar alimentos ou qualquer coisa, muito mais gente veria. Mas quando a gente coloca a palavra Evangelho, Jesus, Deus, a gente gera um contraste. O mundo não ama Deus, o mundo não quer Jesus, eles querem mãos para limpar a sujeira, eles querem cobrar de nós uma postura de moralidade que eles não têm, mas eles não querem que nós abramos a nossa boca. E o chamado do serviço cristão para ser útil aos outros inclui mãos e inclui boca. Pregar o Evangelho inclui abrir a boca e falar: tem coisa errada. Essa vida errada destrói. Mas inclui também pegar e falar: essa vida errada destrói, mas eu vou lá e abraço, eu limpo, eu contribuo, eu escuto, eu me envolvo. Então o serviço cristão ele é de outra natureza, porque ele foca completamente em ser obediente a Deus. E o serviço fora do ambiente cristão, ele é escravo de alguma outra ideologia, filosofia, visão política, que é contrária a Deus. Sim. Então, não é como se um não tivesse nenhum tipo de crença e o cristão tem. Não. Esse tipo de crença é contrária a Deus e eu, como cristão, sirvo por amor a Deus. Existe só essas duas opções. Não existe como você servir sem outra motivação. Sim. Porque não existe outro tipo de gente no mundo. Existem dois tipos de pessoa no mundo: pecadores arrependidos e salvos por Jesus, pecadores que não se arrependem, não são salvos e são inimigos de Jesus e do povo de Jesus.
Então, naturalmente, só tem duas naturezas, dois tipos de serviço. Eu diria até sobre essa questão ainda que as pessoas que não são cristãs, elas têm até uma perspectiva diferente, né? Quando elas veem alguém que abre uma ONG, que faz bem para a sociedade, elas olham e falam, nossa, olha como que aquela pessoa é boa, porque ela faz aquilo só porque ela quer. Aí nós temos uma perspectiva completamente diferente do serviço, e o cristão que serve, ele fala o seguinte, ele pode até ter uma ONG também, porque o Espírito Santo guiou ele para isso, só que ele vai falar, olha, eu sou uma pessoa que não presto, eu não valho nada, né? Mas eu faço isso não porque eu sou bom, mas porque Deus me direciona para isso. As pessoas vão olhar para ele e vão falar, olha, ele não faz isso porque ele é bom, ele faz isso só porque ele só por causa da igreja, né? Ou só porque Deus faz isso. Então, até o status de uma pessoa que serve sendo cristã e de uma pessoa que serve não sendo cristã é diferente diante da sociedade, né? E nós não somos anti-ONGs. Se você é um cristão e ama a Deus e quer se envolver de alguma forma, se organize e sirva. O mundo precisa de cristãos servindo. Agora, não esconda a sua fé. Não tenha vergonha do que te motivou. Saiba falar no ambiente público, mas sirva e verbalize nas oportunidades que tiver, quando te perguntarem a razão da sua fé, como o pastor Domingos pregou, né, no domingo passado, quando te questionarem por que você faz isso, por que você quer cuidar do mundo, ou dos pobres, ou dos outros. Porque eu amo a Deus e a partir disso eu tenho um compromisso com Jesus e aí você coloca o que for que você quer fazer. E nós precisamos de cristãos que façam ONGs também, que cuidem dos outros e que se organizem. Mas que enquanto fazem isso, preguem o Evangelho e vivam de maneira coerente. Precisamos muito. Legal. Galera, vocês podem fazer perguntas aí, quiserem mandar pergunta aí pra gente, tá? A gente vai lendo, vocês só façam perguntas aí com a caixa alta, tá? Com o maiúsculo, facilita a leitura aqui, beleza? Mas fiquem à vontade, se quiserem comentar, tá? A gente tá aberto. E Mário, agora sim, uma dúvida talvez um pouco mais prática aí. Eu acho que eu não sei fazer nada. Como que eu faço para servir? Se eu não tenho nenhum talento, não sei conversar, não sei cantar, não sei pregar, não sei lavar louça. Como que eu faço para servir se eu não sei fazer nada? Você aprende. Uma coisa boa. Além de receber dons invisíveis que você não vê, você pode aprender. Olha que coisa boa. A gente está numa sede, numa construção de uma igreja, em uma classe, com ar ligado, com luz, energia. Isso aqui é um quadro lindo de vidro, é ótimo para escrever, para dar aula. E isso daqui existe porque pessoas querem te servir, independente da sua idade. Então a igreja, o povo de Deus reunido, tem essa característica. Você não nasceu pronto e você não precisa nascer pronto. Você pode aprender. E quando você aprende, você desenvolve habilidades. Então, a primeira coisa que eu diria, você não é inútil. Você pode se fazer de inútil. São coisas diferentes. Se você é cristão, você é útil, você tem a presença do Espírito Santo e você tem os recursos dele. Agora, o que eu faço? Parte bem prática, simples. Se você quer servir e não sabe como, né? Começa onde você está. Olha onde você está. Você está na sua casa, sei lá, em algum lugar à vontade. Sua família. O que sua família precisa? Sua igreja, Nova Aliança. O que ela precisa? O que te incomoda? O que você acha que fica faltando? O que você acha que poderia ser melhor? Seu GP. O que falta? O que você pode ajudar? Começa onde você está. Ou se você não faz parte de uma igreja e de um GP, nós queremos te ajudar para que você faça parte de um GP e de uma igreja, e aí a gente vai te ensinar. Mas na faculdade, na escola, no trabalho, pensa naquilo que te incomoda, naquilo que chama a sua atenção, naquilo que te atrai, te dá vontade de pesquisar, pensar sobre, aquilo que te preocupa. Você vai falar, nossa, estou preocupado, talvez tá faltando aquilo, não teve aquilo. Então, aquilo que te faz se sentir motivado a resolver o problema. Não é tipo, eu quero acabar com os problemas do mundo, sentado ou deitado. Não, mas é aquele negócio, tá pingando ali a torneira.
eu vou lá e fecho. Essa disposição, eu estou vendo, eu vou e ajo em relação a isso. Então começa onde você está. Não precisa dificultar. Começa a partir de onde você está. Depois, se você faz parte dessa igreja ou de alguma igreja evangélica, procura a sua liderança. Aqui nós temos a equipe pastoral, né? Pastor, presbíteros. Procure o seu líder de ministério. Tem sempre coisa para fazer. Quando você abrir a boca falando que quer ajudar, é provável que você ache alguma coisa para fazer. E nós temos o CCB, do qual eu sou líder aqui na Nova Aliança, o Centro de Capacitação Bíblica. Olha o nome, Centro de Capacitação Bíblica. É exatamente isso que nós queremos. Te capacitar a ler a Bíblia, pensar, entender o seu papel no mundo e servir. Às vezes você vai gastar um tempo maior amadurecendo essa percepção da onde servir, como, mas você pode aprender. Nós queremos te equipar, te dar recursos para isso, né? E não só isso, nós queremos encorajar a sua criatividade como igreja. Às vezes você está vendo uma necessidade que eu não estou vendo, que o Everton não está vendo. Você está vendo. É o próprio Deus que está te mostrando. E você vai ter que tomar uma decisão quando isso acontecer. Você vai falar mal, vai abandonar, vai cobrar os outros, ou você vai se envolver de alguma forma? Você vai falar, eu quero me envolver nesse negócio aí. O que eu posso fazer? Comece onde você está, com o que você tem e usando as oportunidades da sua igreja. E um contexto óbvio, mas o óbvio deve ser dito, é o que eu sempre digo, na dúvida, seja ensinável. Na dúvida, não ache que o mundo vai acabar se você não receber uma resposta nos próximos 10 minutos. Ou se você tiver alguma dificuldade para entender um monte de coisa que está passando na sua cabeça. Seja ensinável, dê tempo para aquilo que você está aprendendo decantar e você consolidar essas verdades no seu coração. Enquanto você está orando, você está lendo a Bíblia, você está pensando, procure alguém para te discipular, um cristão sério, uma mulher séria, um casal, se você está namorando, né, que te mostre o que é de verdade viver como um casal cristão, um profissional sério. Aqui na igreja, a gente tem, por exemplo, os grupos pequenos, né, os GPs, são lugares que a gente se encontra, né? E a gente está ali junto discutindo, e você pode, no GP, você pode buscar a orientação das pessoas do GP, Sim. do GP. A Fernanda falou do GP aqui, né? O GP é uma ferramenta fundamental quando você está meio perdido, você não sabe o que fazer na igreja. O primeiro lugar, talvez, que você consiga encontrar de forma mais fácil para onde ir é lá no GP. Então participa do GP e busca orientação lá no GP, que são pessoas que vão estar mais próximas de você, né? Fale conosco que a gente vai te direcionar, a gente vai te servir de alguma forma, mas seja ensinável. Tenha um coração calmo. Eu tô com 30 anos, então não faz tanto tempo que eu tinha 20, só faz 10 anos. Vocês tinham 5, 6, 10, quem sabe, mas faz pouco tempo pra mim, às vezes faz muito pra você, tá tudo bem. Mas eu lembro da tensão, quero fazer, quero mudar, e estava muito convicto sobre coisas insignificantes, pouco convicto sobre o que é importante. Sim. Então a gente precisa equilibrar isso com a sabedoria bíblica. E uma última dica sobre o como: equilibre na sua cabeça e no seu coração a vontade e a disposição. Não pode ser só fogo de palha, negócio que acontece rapidinho e boa, com a sua capacidade e habilidade. Você precisa saber olhar para si mesmo, ou procurar ajuda para isso. Então, se você ama a Deus, vai servir os outros, pergunta para os outros ao seu redor: fulano, eu sou bom em quê? O que você admira em mim? O que você acha que eu posso fazer? E às vezes alguém: nossa, você é muito bom em ouvir. Você é um cara, nossa, fala bem e tal. Ou você é um cara que está sempre preocupado, você é pau para toda a obra, você carrega, faz. E vai ouvindo, vai coletando. Ouve seus pais. Sim, seus pais têm coisa a dizer. Seus avós, pessoal da igreja. Não só ouve seus colegas de faculdade, não. Ouve mais gente. Gente que olha para você, talvez de forma que você não está acostumado a se ver. E aí, quando você ouvir isso, não fica com raiva da pessoa. Porque talvez você vai ouvir coisas que você não esperava. Você vai ouvir menos do que gostaria. Então,
calma, fica tranquilo, consolida isso na sua cabeça. E quando eu não sou reconhecido por aquilo que eu gostaria? Eu acho que eu sou isso, mas os outros não me veem assim. Você não deve tentar fingir ou forçar a situação, porque aquele tipo de coisa, né, aparece mais ou ganha mais atenção e tal. Quero liderar, quero falar, quero... Calma, se Deus não te chamou para isso, não precisa forçar a situação. Querer não é poder. Mas quando Deus te dá um dom, significa que Deus quer e Ele está te dando poder. Dom é uma capacidade sobrenatural. Então o que é o seu querer e o seu poder hoje? Às vezes você tem mais possibilidade do que quer e às vezes você quer mais do que tem possibilidade. Como é que você equilibra isso? Você olha para quem está ao seu redor, pergunta, escuta. E se todo mundo falar, eu acho que você não presta para nada, você precisa de amigos melhores, você precisa de gente que te veja de uma maneira melhor, porque ninguém não presta para nada. No corpo de Cristo sempre tem um lugar. Inclusive, se você falar comigo ou com o Everton, a gente vai arrumar alguma coisa para você fazer para a glória de Deus. Vai ter uma lista. Para servir a igreja. A gente está aqui para te ajudar. E servir, é necessariamente fazer parte dos ministérios da igreja? Servir uns aos outros lá no contexto de 2 Pedro 4,10 é o mesmo que fazer parte de algum ministério na igreja ou não necessariamente? Não. Servir não é fazer parte de ministério da igreja. Mas servir, via de regra, passa de alguma forma por fazer parte de algum ministério. Quer um exemplo? Como é que você vai aprender a liderar se você nunca foi liderado? Como é que você vai aprender a ensinar se você nunca foi ensinado? Como é que você vai aprender a ouvir os outros se você só quer falar e só quer ouvir a sua própria voz? E na igreja você vai precisar disso. Então, não, você não precisa estar com nome em algum ministério para servir na vida da igreja. Mas servir através dos ministérios da igreja é uma das melhores oportunidades para que você desenvolva isso. Por quê? E eu te digo, por questões bem simples aqui, né? Eu anotei algumas coisas aqui que te ajudam, né? Agora eu perdi. Agora achei. Quando você serve através dos ministérios da igreja, você tem uma estabilidade, você tem uma estrutura que pode te ajudar. Você tem gente que pode dizer, é assim, é assado, tá certo, tá errado, nosso objetivo é esse, você pode desenvolver aqui e ali. Você não anda sozinho batendo cabeça. Você tem orientação também. Você tem orientação e dessa forma, a orientação te ajuda a ter mais sabedoria, para não continuar cometendo os mesmos erros. E uma coisa importantíssima, você desenvolve amizades. Você vai desenvolver amizades, que é o objetivo de Deus para você. Então eu te pergunto, se você quer priorizar sempre servir fora dos ministérios da igreja, talvez tenha algum problema no seu coração de não querer se submeter a ninguém, ou talvez você queira brilhar. Então, é bom sempre pensar, eu preciso servir através dos ministérios? Obrigatoriamente? Não. Eu preciso servir a igreja? Sim. A igreja tem ministério? Sim. Então, por que não servir através dos ministérios? Por que não começar aí? E a partir disso, vai até onde Deus quiser te levar e vamos embora. Entendi. Agora tem uma pergunta aqui que eu achei, assim, que eu acho importante, né? E é legal a gente pensar nessa questão também. Como que eu faço para conciliar a questão do serviço, mas também com o descanso, com a vida pessoal, com família, lazer, essas coisas? Até que ponto? Sei lá, posso servir demais e estar pecando por servir demais? É possível. Ou sei lá, ter algum tipo de problema com isso? Como que eu lido com essa questão? Bom, o importante é que você não se deixe controlar por nada. Eu costumo aconselhar e trabalhar assim. Sempre, todo mundo. Quem me conhece, quem eu já aconselhei, discipulei, sabe. O ponto quem eu sou diante de Deus. Eu sou um filho de Deus,
e eu sou um servo de Deus por causa disso. Você não é um servo em primeiro lugar, você é um filho em primeiro lugar. Então a sua identidade está em Jesus. Não depende do que você faz, mas porque você faz, você pode ter mais alegria. Isso, e é uma multiplicação. O serviço é multiplicação, gente. É igual a gravidez, né? Homem e mulher geram mais um. Custa, dá dor de cabeça, dá trabalho, dá um monte de coisa. Mas a alegria de ter essa terceira vida aí vem através desse esforço, trabalho, né? E todo mundo sabe como biologicamente a coisa acontece. Um só não faz nada. E, né, o mundo precisa de pessoas para continuar. Beleza, primeira coisa, sua identidade. Segundo, 10 mandamentos. 10 mandamentos são úteis para a igreja hoje. A Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, né? A primeira tábua. Seu amor a Deus, não se dobrar ao ídolo. Esse ídolo pode ser o trabalho. Se você for alguém que luta contra a preguiça, ou não luta contra a preguiça, você é um preguiçoso e está se deixando levar, você vai estar se dobrando mais ao descanso e não sendo produtivo. É a questão do que os 10 mandamentos dizem. Você precisa ter Deus como o eixo da sua vida. Deus e as coisas orbitam. Em alguns momentos que você tem mais tempo livre, você vai se desenvolver mais nisso. Só que você precisa também cuidar da família, que é uma ordem. Lembre que Deus ele não tira uma ordem quando coloca outra. Ele nos dá toda uma vida dinâmica. Ele precisa ser o centro nas quais as várias oportunidades vão servindo. Você tem que trabalhar para viver? Você tem que estudar para viver? Você é casado? Você tem filhos? Isso daí não impede que você sirva. Isso só exige mais de você em relação a como você vai servir. E como a vida é dinâmica, às vezes eu fico aposentado, e aí eu vou ter mais tempo livre. Em outros momentos eu trabalho menos tempo. Os meus filhos cresceram. Quem sabe você herda uma herança milionária e fica com mais tempo livre. Ou, enfim, você está de licença em casa por algum motivo, está trabalhando home office, pode fazer mais coisas. É importante que você concilie tudo isso partindo da sua identidade. Deus não vai te amar mais e nem vai te amar menos se você fizer mais ou menos. Mas você pode ser mais feliz se você servir de acordo com o dom que Ele te deu, sem deixar as outras questões. Descanso é uma ordem, está lá nos 10 mandamentos e é um princípio. Se você nunca para e nunca descansa, você está em pecado também. Assim como servir demais e deixar as outras coisas. Então é importante sabedoria bíblica e prática. Você precisa desenvolver tudo isso na sua vida. Só que existem momentos que você pode fazer mais uma coisa, momentos que você pode fazer mais outra coisa. O que você não pode, o tempo todo, não fazer